Sou um homem doente, sou mau, não tenho atrativos, acho que sofro do fígado. Aliás, não entendo bolhufas da minha doença e não sei com certeza o que é que me dói. Se não me trata é de raiva. Se o fígado dói, que doa ainda mais. Oi, gente, meu nome é Carol, sou criadora do projeto Overflow e eu acabei de ler para você um trecho inicial do livro Notas do Subsolo, do Fyodor Dostoiévski, que foi o último livro que eu li em 2019 e que eu gostei tanto dessa leitura e desse personagem contraditório, cheio de raiva, como vocês viram aí no trecho inicial, que eu resolvi transformar essa resenha em vídeo para te ajudar a conhecer um pouco mais dessa obra. Esse livro ele foi lançado em 1864 e é considerado uma das obras precursoras do existencialismo, que é uma corrente filosófica. Ele pode ser encontrado também com outros nomes, como Memórias do Subsolo ou Notas do Subterrâneo, dependendo da editora, da tradução que você adquirir. Esse aqui que eu estou lendo é o e-book da editora LPM Pocket, e esse e-book em específico ele tem cerca de 120 páginas, mas você pode encontrar também até 150 páginas, esse livro com até 150 páginas. Então é um livro curto. Esse livro ele é dividido então em duas partes. A primeira se chama O Subsolo e a segunda é A Propósito da Neve Úmida. Então, na primeira parte, que é essa chamada O Subsolo, o personagem principal, cujo nome a gente não conhece porque esse dado não é revelado para o leitor, ele meio que despeja assim, ele revela tudo o que ele pensa sobre sociedade, política, filosofia. Ele faz várias críticas às ideologias, eu acho que estavam, as ideias que estavam circulando na Rússia, na Europa Ocidental ali no século XIX. Então essa primeira parte, ela basicamente contém a visão do mundo desse personagem. E ao mesmo tempo que você conhece um pouco do que ele pensa sobre a sociedade, você conhece então, ao mesmo tempo um pouco dessa sociedade e um pouco dele, né? Aliás, eu disse que não se sabe muito sobre esse personagem, mas tem outros dados que que o autor já revela aqui na primeira parte, que é o fato desse personagem ele ser um funcionário público, ele ter 40 anos, dos quais ele passou 20 anos afundado na própria raiva. É isso que diz ali. É uma parte que tem muita coisa interessante, é uma parte bem densa também, na verdade, é a parte mais densa, mais de leitura mais lenta, não por conta da linguagem, eu não achei a linguagem complicada desse livro, mas por conta desse monólogo, porque na verdade é um monólogo, é só esse personagem principal que fala, e também do teor reflexivo que tem aqui nessa parte, porque você está o tempo todo lendo e pensando sobre o que ele leu. Não, acho que não dá para você ler assim de uma vez, você tem que refletir sobre o que você está lendo. Eu separei três questões assim que me chamaram mais atenção dessa parte do livro para comentar um pouco com você, porque, claro que se você ler, tem 1 milhão de coisas a mais que dá para falar sobre esse livro, mas foram as questões que me chamaram mais atenção. A primeira é a questão da consciência. Me parece que em outros livros do Dostoiévski ele também aborda essa questão da consciência do personagem, na verdade da consciência do ser humano. E aqui nesse livro tem vários trechos em que o personagem ele meio que se contradiz, ele não se conforma porque ele não é nem tão ruim quanto ele poderia ser, nem tão bom quanto ele poderia ser, e ao mesmo tempo ele não consegue mudar. E também ele tem muita consciência das maldades que ele comete. Outra coisa que o autor, que esse personagem fala, que ele critica, na verdade, é que são essas teorias, essas ideias que dizem que algum fator externo, sei lá, se o ser humano receber uma instrução externa, alguma orientação para se tornar uma pessoa melhor, essa pessoa necessariamente ela vai deixar de ter aquele caráter, aquela índole ruim e se tornará uma pessoa boa porque ela escolheu e ela finalmente teve, não sei, uma epifania e percebeu como ela era ruim. E ele coloca aqui que não é assim que o ser humano funciona, ele não mudaria assim tanto por uma influência externa. Outra coisa que ele critica é esse pensamento de que o comportamento humano ele pode ser totalmente explicado pela ciência e que tudo deve ter
meio que um fundo fisiológico e uma razão de ser, como se nós não fôssemos dotados da capacidade de fazer escolha. Quando na verdade nós escolhemos o que a gente faz na nossa vida, é isso que ele coloca aqui. Então tem uma parte até que ele fala que o ser humano, ele tá o tempo todo agindo para provar que ele não é um objeto, que ele não é uma tecla de piano, essa é a expressão que ele usa, e ele faz às vezes maldades para provar isso. Eu separei até uns trechos aqui para ler para você, se foram uns trechos mais interessantes assim, que eu queria que você ouvisse e que você tirasse suas próprias conclusões para ver se você pensa a mesma coisa que eu. O primeiro é esse aqui, ó. Digam-me, quem primeiro proclamou que o homem só age mal porque não conhece seus verdadeiros interesses, e que, se lhe dessem instrução, se lhe abrissem os olhos para os seus verdadeiros e normais, para os seus interesses verdadeiros e normais, ele deixaria de agir de modo sórdido, imediatamente se tornaria bom e nobre, porque, sendo esclarecido e entendendo suas vantagens reais, veria justamente no bem a sua própria vantagem. E que, como é sabido que nenhum homem é capaz de agir conscientemente contra os seus próprios interesses, consequentemente, por necessidade, digamos, ele passaria a fazer o bem. Ó criancinha pura e inocente. Quer dizer, é como se o simples fato de ter contato com alguma orientação que dissesse para você, olha, talvez as suas atitudes não sejam tão boas assim, ou que tentassem lhe abrir os olhos, e isso necessariamente faria de você uma pessoa melhor. Você escolheria ser uma pessoa melhor por conta de uma influência externa. Pelo menos foi o que eu entendi desse trecho. Outro trecho interessante é esse aqui. Agora pergunto-lhes, o que se pode esperar do homem, sendo ele um ser dotado de características tão estranhas? Pois bem, cubram-no de todos os bens que há na terra, mergulhem-no de cabeça na felicidade mais completa, de modo que somente borbulhas subam à superfície, deem-lhe tal bem-estar econômico, de modo que não lhe reste nada mais a fazer, além de dormir, comer pães de mel e tratar de garantir a continuação da história universal. Pois os senhores verão que, mesmo assim, ele, o homem, por pura ingratidão, por galhofa, há de fazer besteira. Quer dizer, não existe nada, nenhum fator externo, mesmo se você tiver o acesso a todos os bens materiais e imateriais que o ser humano pode ter de bom e de confortável na sua vida, isso não necessariamente vai transformar você numa pessoa melhor, porque todos nós temos a escolha e estamos o tempo todo fazendo escolhas mostrando o nosso verdadeiro caráter. O caráter não tem nada a ver com esses recursos externos, nem com influências externas, é sempre uma decisão. Inclusive, sobre essa questão da escolha, estudem mais sobre essa corrente do existencialismo, porque ele fala um pouquinho sobre isso também, de que nós somos totalmente responsáveis pela nossa vida. Então, assim, essa primeira parte é cheia desse tipo de reflexão, tem um monte de coisa que daria para falar, mas eu sugiro muito que você leia e que você pense através dessa leitura. Já na segunda parte do livro, que tem como título A Propósito da Neve Úmida, o personagem, ele conta um pouco, 3 episódios que ele viveu ao longo desses 40 anos aí de vida. O primeiro episódio, ele conta a história, contada a história da relação dele com um soldado. Que na verdade ele é meio obcecado por esse soldado e ele tenta lutar consigo mesmo para tentar se vingar desse soldado, porque ele acha que esse soldado ele é muito arrogante e que tem um ar de muita superioridade. Aí ele fica tentando armar encontros muito estranhos, ele tem que esbarrar nesse soldado na calçada e não desviar, porque quando esse soldado passava pela calçada, ele não desviava de ninguém. Então, o que ele queria? Ele queria esbarrar nesse soldado, não sair do lugar para o soldado passar. Então, é umas coisas assim meio estranhas. Ele tem uns pensamentos meio estranhos, esse personagem. No segundo episódio, ele encontra com seus antigos colegas de colégio. E é muito engraçado porque, assim, esse personagem, ele detesta esses colegas. E ele fala isso mesmo, detesta.
detesta, ele tem raiva dessas pessoas. E, ao mesmo tempo, nesse episódio, ele resolveu ir na despedida de um desses colegas que ia para outra cidade, exercer uma outra função. Ele tem raiva porque ele acha que essas pessoas, elas são muito bajuladoras, elas têm conversas muito rasas. De certa forma, ele também faz uma crítica às pessoas daquela época, a forma como eles agiam, muito arrogante, tentando ser superior às outras pessoas. Mas mesmo assim, é muito engraçado ele apesar de não gostar dessas pessoas, está lá e meio que tentar infernizar a vida delas. Dá pra ver que às vezes ele dá uns ataques de raiva ali no meio da conversa e tenta tornar tudo o mais desagradável possível. E você fica se perguntando pra que ele tá fazendo isso e pra que ele tá saindo com essas pessoas, já que ele não gosta delas. E ao mesmo tempo ele fica esperando que essas pessoas reconheçam que ele é uma pessoa muito inteligente. Aliás, ele fala isso, que ele é uma pessoa muito mais inteligente. Ele tem uma coisa assim de se achar superior intelectualmente a essas outras pessoas. E ele fica aqui esperando que as outras pessoas venham até ele e reconhecer como ele é importante, vamos dizer assim. E no último episódio, ele conta a relação dele com uma prostituta, uma jovem prostituta chamada Lisa. E ele meio que parece assim, desenvolver uma afeição com um sentimento com essa prostituta, mas ele ao mesmo tempo não consegue reconhecer nem expressar isso da forma que deveria, e muito pelo contrário, em vários momentos ele faz discursos assim, tentando humilhar, tentando não, né, ele sabe, e aí é que tem a questão também da consciência, ele faz uns discursos e alguns trechos ele, de forma consciente, ele fala coisas que para machucar aquela jovem. Então, assim, no meio dessas histórias, você ao mesmo tempo que fica com pena dele, porque você não entende por que ele tá fazendo isso e por que ele tem certas atitudes, você fica com raiva, porque como alguém pode agir dessa forma com outra pessoa, como ele pode ser uma pessoa tão ruim e fazer as coisas de forma consciente, porque ele faz isso de forma consciente com as outras pessoas. E aí, no final dessa leitura, você percebe que, na verdade, o subsolo, a qual o autor se refere no título e que é um pouco comentado lá no início do livro, ele não é um lugar físico, ele não é um local. Na verdade, o subsolo é o próprio personagem, né, que teve que passar 40 anos da sua vida convivendo consigo mesmo e vendo sua vida ser afetada por esses sentimentos ruins e, ao mesmo tempo, por suas escolhas. Claro que você tem as críticas sociais, então você vê um pouco também da influência da sociedade que ele vivia na época na conduta desse personagem, mas você vê que as escolhas que ele faz e a forma como ele lida com as pessoas também não tá dando muito certo. Eu acho esse um excelente livro também para você pensar se como você lida com o seu próprio subsolo, porque a gente tem nossas coisas ruins também dentro da gente, e para não deixar essa parte ruim afetar de forma negativa, tão negativa assim, a nossa própria vida. Por fim, eu tenho que deixar essa sugestão, essa dica para você ler esse livro, vale muito a pena. Eu gostei muito dessa leitura e espero que você leia e goste também. Depois você me deixa nos comentários o que você gostou, o que você achou dessa obra, se você já leu outra coisa sobre Dostoiévski, quiser deixar dicas também, fique à vontade. Espero que você tenha gostado dessa resenha e até a próxima.